Olá, começa agora mais uma edição do Bauru em Debate, uma parceria entre a TV Unesp e a Rádio e TV Câmara, um espaço privilegiado para discutirmos os desafios de Bauru. A cada programa convidamos especialistas das universidades, entidades, os representantes do poder público e aqueles que conhecem os seus temas para a discussão da cidade. Em cada programa nós discutimos as questões que interessam a você no dia a dia. Hoje o programa vai discutir o projeto do Poder Executivo que propõe uma nova estrutura administrativa para a Prefeitura de Bauru, cujo projeto de lei está em tramitação na Câmara Municipal. Para ajudar a conduzir o nosso programa de hoje, o colega aqui da TV Unesp, Júlio Penariol. Olá, Nelson, tudo jóia? O vereador Benedito Roberto Meira, representante do Poder Legislativo, que discute o projeto do novo organograma nas comissões internas da Câmara Municipal de Bauru. Obrigado por sua presença. Obrigado, Nelson. Obrigado, TV Unesp, pelo convite. E vamos debater. Nossa proposta é essa. O novo organograma tem um trabalho da administração municipal, um trabalho especializado, e junto conosco um técnico, um servidor público de carreira, que já tem passagem por vários setores, inclusive da área previdenciária, e vai poder nos ajudar para entender os principais pontos da proposta Donizete do Carmo dos Santos. Obrigado por ter vindo. Obrigado, Nelson. Obrigado, Júlio, pelo convite. Estou à disposição para esclarecer o que for necessário. Então vamos lá. Donizete, como o projeto de lei tem uma série de nuances no dia a dia, eu acho que é satisfatório para quem vai nos acompanhar aqui, para a compreensão dele, a gente entender pelo menos as matrizes dos principais pontos. Eu vou citar aqui que o projeto de lei traz, para quem não conhece o novo organograma, em linhas gerais, a criação de duas estruturas de secretarias, chamado primeiro escalão, das 14 iniciais que tem hoje vigentes, sendo o Instituto de Planejamento com status de secretaria e a Secretaria de Governo. 3 subprefeituras, o nome Secretaria de Administração Regional SEAR passa a ser uma estrutura de subprefeitura para a gente entender, não mais de 4 e de 7, 8 coordenadorias temáticas, gerências regionais ou gerências de ações de governo executivas e administrativas e uma série de outras questões específicas para a gente poder debater. São essas questões principais do novo organograma? Isso mesmo. Até porque nós sabemos que não o organograma, mas a estrutura organizacional da prefeitura é uma estrutura de 26 anos. Então, isso que você falou, de fato, nós trazemos no novo organograma esses cargos e, além disso, uma redução também. Porque hoje nós temos 122 cargos em comissão e com o novo organograma estaremos reduzindo para 88 cargos. Além de criar esses cargos, mas há uma redução em cargos em comissão de livre nomeação de 122 para 88. Esse novo organograma, Donizete, era uma das propostas do Gazeta desde o início do governo dele, né? Ele sempre vem falando isso. Você chegou a apresentar uma pré-proposta, inclusive no começo desse ano, lá na Câmara dos Vereadores. Qual que é a grande dificuldade de se mexer com toda essa estrutura? Ou seja, por que quase 3 anos depois só que conseguiu-se chegar a uma proposta que ainda vai ser analisada pela Câmara? Na verdade, esse projeto, o prefeito me convidou para trabalhar com ele desde 2017. De 2017 até o mês passado, o prefeito pediu para que houvesse um diálogo com os secretários, para que os secretários apresentassem as necessidades. Então, na verdade, foi um diálogo com cada secretário. Os secretários, na verdade, apresentaram várias propostas, e as propostas iniciais, de fato, não reduzia, e sim aumentava a quantidade de cargos. Mas o prefeito, Gazeta, o compromisso de campanha dele era reduzir a quantidade de cargos em comissão. Então, foi por esta razão que também demorou um pouco. Demorou sim, porque os secretários analisaram e o prefeito rediscutiu várias vezes com os secretários e ele disse que ia cumprir o que ele havia prometido, inclusive estava no programa eleitoral dele, que era para que reduzisse a quantidade de cargos. Foi por essa razão que demorou. Vereador Meira, que questões iniciais a gente pode começar para
discutir ponto a ponto a questão das estruturas, eventualmente as estruturas principais, para tentar entender esta proposta dentro do organograma? Bom, em primeiro lugar, precisa deixar bem claro que eu, como vereador, como munícipe, eu entendo que um novo organograma é necessário, ponto. Porque, de fato, o que o Donizete disse, a estrutura organizacional hoje da Prefeitura Municipal, ela remonta a tempos atrás, ou seja, nós tínhamos uma realidade completamente diferente. Hoje nós temos demandas completamente diferentes, nós temos legislações que foram sendo agregadas, que foram sendo sancionadas pelo governo federal, pelo governo estadual, que exigem uma postura diferente do município e exigem uma qualificação melhor da prefeitura. O exemplo, o estudo do planejamento, que a gente sabe que é necessário, inclusive o estudo do planejamento vai contemplar o GAI, que é aquele grupo de análise de empreendimento, que hoje fica, na verdade, ele fica muito esparso, né? Demora muito, hoje para se empreender em Bauru demora muito. Aí você vai ver o próprio organograma, a estrutura, né, a burocrática da prefeitura, ela facilita e contribui para que os empreendimentos não saiam. Então nisso eu concordo com ele. Quando vai se traduzir essa necessidade do prefeito, né, que ele fala assim, bom, eu preciso apresentar eu vou mudar a estrutura de organização da prefeitura. Quando ele vai traduzir isso para o papel, que é a hora que você coloca isso no projeto de lei, né, e que é a hora que você fala assim, ó, é isso que eu quero, é lógico que nem eu, nem o Donizete, muito menos, nós não temos um servidor na prefeitura que conheça o organograma na sua amplitude. Não tem. O Donizete talvez conheça muito mais porque ele tem muito mais traquejo com a administração do que eu, do que você, do que o próprio Júlio. Agora, o que eu, como vereador, vislumbrei num primeiro momento? Bom, nós vamos reduzir a máquina e vamos aumentar a efetividade. Pelo menos é isso que se espera. Quando se fala em reduzir a máquina, eu peguei pelo projeto, eu estou com ele aqui em mãos, e eu fiz uns apontamentos. Primeira observação que eu faço aqui. Redução de cargos em comissão. De 121, Donizete fala 122, mas pelo que está lá na lei, nas folhas 29 da exposição de motivos, está lá de 121 para 88. Então eu vou ter uma redução de menos 33 cargos comissionados. Aí, por outro lado, eu tenho um aumento de cargos de confiança de 563 hoje, atual, para 597. Então eu aumento 34. Então eu reduzo menos 33 e aumento 34. Ou seja, eu aumentei mais um. Ponto. Com essa nova proposta, foi colocado também lá na folha 29 que vai haver uma redução na folha de pagamento na ordem de 14.738, até eu coloquei aqui mês ou ano, é mês, né? Pelo menos é o que dá a entender. Essa redução de 14 mil é mês. Então, mostra a proposta do prefeito que nós vamos ter uma redução de custo. Aí é que eu começo, na verdade, a ficar preocupado. Por que eu fico preocupado? Porque quando você vai lá nos anexos e você põe lá, olha, o servidor tal, chefe de seção, ele vai ganhar o salário dele mais 20%, que é a gratificação correspondente àquele cargo. Só que aquele funcionário, quando eu coloco lá, como é que se chegou a esse valor? Com certeza foi para aquele funcionário que tem o menor salário na prefeitura. Um funcionário que está entrando na administração, que preenche os requisitos para assumir um cargo de confiança, porque tem agora requisitos para assumir cargo de confiança, não é isso? Então, se eu tenho um funcionário que tem 5 anos de casa e ele vai ser chefe de seção, qual é o salário dele? Vamos dar um exemplo, vai? R$1.000. Se eu atribuo a ele 20%, o salário dele passa para 1.200. Agora, e se eu escolho um funcionário para ser chefe de seção que tenha 29 anos de serviço? Ele não ganha os mesmos R$1.000, ele ganha mais. Então eu vou calcular 20% sobre o salário dele. Então não vai ser os mesmos 1.000, pode ser que seja 1.500, por exemplo. Então 20% não passa mais não é mais R$200, passa a ser R$300. E eu vou incorporar esse valor no salário dele. Então logo ele complete 7 anos. O senador está argumentando para tirar dúvidas se o Poder Executivo cuidou de fazer essas projeções, por qual critério, para saber o valor real. Se foi pelo servidor que está iniciando carreira, que preenche os requisitos para assumir a função, ou se é um servidor que está no seu ápice, completando o seu tempo de serviço,
e aí eu atribuo esses 20%. Como que foi feito o cálculo disso? É isso que eu não consigo entender. Por que eu não consigo entender? Porque não veio, primeiro, não veio anexado ao projeto de lei o parecer jurídico, não tem, e também não tem o cálculo atuarial da FUNPREV. O Donizete disse aqui, antes de nós iniciarmos a nossa entrevista, que esses documentos deveriam estar encartados no projeto de lei, né? Mas não vieram. Então, para o vereador que vai analisar um projeto de lei, para os vereadores que vão analisar um projeto de lei, fica difícil você entender como que se chegaram a esses valores. Eu preciso entender como é que chegaram a esses valores. Esse é um bom ponto de partida, ia sugerir, se o Júlio concordar, o Donizete nos ajudar com essa informação. Sabe qual é esse critério? Qual seria o impacto atuarial, mesmo que global, Donizete? Em relação ao impacto, quando se faz cálculos, você tem que fazer em cima de média. Você não pode pegar nem o início da carreira e nem o final de carreira. Você tem que pegar a quantidade de servidores que ocupam esses cargos e em cima da quantidade de servidores que ocupam esses cargos, você pega o valor e faz uma média em cima disso. Entendi. Pelo valor da média, você faz o cálculo do impacto, você faz o impacto financeiro. Então, esse valor aí que foi utilizado é um valor médio de todos os cargos ocupados da prefeitura. Funções de confiança e cargos em comissão. Mesmo que ele tenha biênios já e outras questões incorporadas na média aí? Você tem que fazer uma média do que você paga em relação à carga em comissão e o que você paga em relação à função de confiança. Você separa por quê? Porque carga em comissão é o comissionado externo. Ok. E a função de confiança são os servidores efetivos que ocupam uma função de confiança. Então você tem que fazer uma média. Não dá para você pegar nem o inicial e nem o final, e também você não pode pegar o valor real, porque você não sabe o que vai acontecer no decorrer do tempo, nesse período. Então você faz média e utiliza a pior das hipóteses. Então essa economia dita de quase 15 mil reais pode ser menos ou pode ser mais, vai depender do servidor que for escolhido para aquelas funções. Exatamente. E assim, olha, só mais uma informação. Esse projeto, nós sabemos que ele está na Câmara e o prefeito Gazeta já falou isso várias vezes, não com a Câmara, mas com os secretários, que ele ainda está aberto. Ele está aberto a diálogo, ele mandou um projeto lá. Inclusive, nós temos uma reunião com a Secretaria da Educação, porque a Secretaria da Educação ela tem a intenção de reduzir um pouco mais. Por que ela tem a intenção de reduzir um pouco mais? Porque, na verdade, tem que se tirar a ideia que tinha, inclusive no organograma passado, que você tem que criar, que era o que, na verdade, isso é a legislação, tá? Para você criar um departamento, obrigatoriamente, isso na estrutura atual, você teria que criar um departamento, uma divisão e 2 seções. Então, na verdade, se nós analisarmos, é o que o Meira mencionou mesmo. A realidade lá atrás é diferente da realidade de hoje. Hoje não há necessidade de se criar, para criar um departamento, obrigatoriamente tem que se criar uma divisão e 2 seções. Na verdade, a realidade é outra. Você não precisa de pessoa, na verdade, você não precisa de um cargo em comissão para comandar. Na verdade, você precisa de pessoas para realizar o trabalho. E a intenção do organograma é exatamente isso, para acabar com essa ideia que se tinha no passado. Não, vamos criar uma divisão, então obrigatoriamente tem que criar 2 casinhas, 2 seções para aumentar a quantidade de cargos. Só esclarecimento aqui. Então, aos cerca de 15 mil reais mês de economia que o Júlio fez referência, seria por mês para a média desses cargos para efeito de relação entre aumento e redução de despesa com a economia. Sim. E a questão atuarial? Então, em relação ao impacto, ali, na verdade, é impacto anual, tá? Se você pegar, Meira, dá uma olhadinha lá aí no finalzinho, tem impacto mensal de 1.400 e poucos reais, impacto anual de 15 mil reais. Okay. Em relação ao impacto atuarial, para se ter impacto atuarial, tem que ter impacto financeiro. E esse projeto não tem impacto financeiro. Então, razão pela qual é desnecessário a apresentação de impacto atuarial. Mas porque se tem servidores, me perdoe, se tem servidores de carreira, e uma parte deles aqui tem reserva de vagas para eles, que vão acessar essas carreiras, teoricamente tem impacto financeiro e atuarial, ou não? Não, na verdade não, pelo seguinte, você pega a quantidade de cargos em comissão que estão sendo extintos, deduzindo da quantidade de funções de confiança que estão sendo criadas, há uma redução financeira. Havendo uma redução financeira, dispensa a apresentação de cálculo atuarial. Anulação de uma pela outra. Isso, acaba dispensando a necessidade do cálculo atuarial. Mesmo aumentando o número de cargos de confiança em mais 34, como vai dispensar? Porque quando eu faço uma redução
dos cargos comissionados, porque eles não representam nada lá para o cálculo atuarial futuro da FUNPREV, porque o comissionado eu contrato, então logo eu não tenha mais interesse no funcionário, eu dispenso, ok? Que é o comissionado. O servidor é diferente, o do servidor eu designo para a função de confiança, para o cargo de confiança, né? Só que aquilo ali representa um impacto no futuro na Previdência. Então, o que eu, na verdade, tenho assim, eu questiono, é o seguinte: vale mais a pena para o município reduzir os cargos comissionados e aumentar os cargos de confiança? Será que isso... mas teve uma redução de R$1.000, 14 mil anos. Isso você falou que é feito pela média. Eu penso lá no futuro e penso na lei de responsabilidade fiscal. Por quê? Isso, de uma certa forma, nós temos isso, nós temos o Plano de Cargos, Carreiras e Salários, PCCS, que ainda está vigente, né, que ele é impactante para a folha de pagamento. Então, nós temos assim eu acredito que nós vamos ter um incremento na folha de aumento salarial por conta dessa mudança, eu reduzo 33 no cargos comissionado e aumento 34 no cargo de confiança. Eu fico pensando comigo, se eu sou administrador, o que é melhor para eu, administrador? É eu ter um comissionado que a qualquer momento eu posso substituí-lo, sem nenhum impacto lá na frente, né? O comissionado também não significa que eu preciso contratá-lo, eu contrato se eu quiser. Então, eu tenho muito mais liberdade como administrador no trato com o comissionado do que do confiança. O confiança está ali. Eu pergunto para você uma coisa, você que é um funcionário de carreira. Eu tenho lá um cargo de chefe de seção, né? E eu tenho lá os funcionários que podem almejar e podem preencher aquele cargo. A prefeitura pode deixar o cargo vago? A prefeitura pode. Ela pode deixar o cargo vago. Porque se tiver que obrigatoriamente preencher o cargo, aí é uma coisa que o prefeito fica amarrado com a... Sim, a prefeitura pode, tanto é que existem várias funções de confiança que estão vagas. Que de repente o secretário, porque na verdade a designação de função de confiança é feita pelo secretário. O secretário viu que não haveria necessidade de se preencher aquela vaga, aquele cargo, então aquela função. Então pode ser, sim, pode ser deixado. Até porque tem, só assim adiantando um assunto que tem na verdade no organograma, nós criamos lá um artigo onde fala que para designar um servidor, obrigatoriamente, aquele chefe de seção, ele tem que ter, no mínimo, 3 subordinados. Sim, porque senão justifica o chefe de seção ser só ele. Exatamente, para evitar isso. Não, vamos utilizar essa função de confiança aqui para ajudar uma pessoa. Não é para isso. Na verdade, nós colocamos inclusive um artigo lá dizendo isso, que para se designar uma pessoa tem que ter subordinado. Então, para designar a partir da aprovação da lei, será necessário que tenha subordinado. Aí vai acabar com aquela visão de vamos designar uma pessoa para ajudar a pessoa financeiramente. Então, é para se acabar com isso. Desculpa, só para tentar colaborar aqui na tentativa da interpretação, é que o pessoal que está nos assistindo talvez tenha maior dificuldade de começar pelos detalhes do que pela estrutura. Sim. Então, eu ia sugerir uma dinâmica que vocês me permitem. Primeiro, eu citei a questão das secretarias novas, gerências, coordenadorias e tal, e você vai nos colaborar aqui com a tentativa de as pessoas entenderem do ponto de vista administrativo, obviamente, porque a posição da escolha por esta ou aquela estrutura é uma decisão política do prefeito. Sim. O que o prefeito lhe pediu para a criação, por exemplo, da Secretaria de Governo? Secretaria de Governo, na verdade, foi aquilo que eu comentei. Cada secretário veio conversar comigo, na oportunidade foi o prefeito que pediu para que se criasse essa Secretaria de Governo, porque a Secretaria de Governo vai ficar responsável pela comunicação do governo com a Câmara, com o Estado e também com a União. Desculpa, está criando gerências de comunicação aqui também para essa finalidade. Comunicação política, então, e não de comunicação, de jornalismo, de estratégia política. De governo. E essa gerência de comunicação está subordinada ao secretário de governo, à Secretaria de Governo. Okay. Na proposta dele, para resumir, ele resolveu criar uma estrutura neste formato de unificar as questões de hierarquia entre aquilo que está próximo dele, da linguagem política de governo e de inter-relação com as comunicações penduradas nela. Exatamente.
Mas essa secretaria também teria um papel de cuidar dos convênios, cuidar de captação de recursos, não seria só esse papel, né? Isso, ela na verdade é a Secretaria de Governo que está subordinada a essa secretaria, a comunicação e o convênio. Que esse convênio, na verdade, é o convênio de toda a Prefeitura com o Estado e União. Entendi. A gente vai fazer uma pequena pausa, mas voltamos já já para poder continuar discutindo a miúde todas essas estruturas e a gente vai tentar colaborar com você para a discussão do novo organograma municipal, passando as outras repartições da proposta e já voltamos. Nós estamos de volta com Bauru em Debate. Hoje a gente discute a nova estrutura organizacional da Prefeitura no projeto de lei chamado do Novo Organograma, que está em tramitação na Câmara Municipal de Bauru. Estão conosco o jornalista Júlio Penariol, aqui da TV Unesp, o vereador Benedito Roberto Meira, que discute nas comissões internas esta proposta, e o especialista em administração pública, com experiência também na área previdenciária, Donizete do Carmo dos Santos, para a gente conseguir entender esta lógica da proposta do governo. A gente falou da Secretaria de Governo no primeiro bloco, tentando entender a função dela e as gerências específicas. Eu ia pedir para vocês nos ajudar com mais 2 pontos talvez importantes para o público. Hoje a Prefeitura tem, ou teve já, profissionais que cuidam de convênios, mas não com esse grau de especificidade. Primeiro, com uma gerência ou coordenadoria específica. E explicar as coordenadorias temáticas, qual é a função delas na proposta, Doni. Em relação às gerências da Secretaria de Governo, tem uma gerência lá de convênio. Na verdade, nós tínhamos 2 servidores que cuidavam disso. Na verdade, são comissionados externos. Uma delas nos deixou, que é a Silvia de Deus. E o Chico Maia, que trabalhou com isso há um tempo. A intenção de se criar a gerência, sim, vai ter um cargo em comissão, mas para se contratar servidores de carreira para atuar nessa área, porque é uma área muito importante para o município. Então, o prefeito Gazeta pediu para que se criasse essa gerência para cuidar desse assunto muito importante no município, mas vai ter a gerência, mas vamos contratar servidores de carreira, técnicos de convênio, para cuidar dessa função muito importante. E as coordenadorias temáticas? As coordenadorias temáticas, elas cuidarão de assuntos específicos que o prefeito vai determinar. Por exemplo, lá nós estamos criando uma coordenadoria de pessoa com deficiência. Então, são 8 coordenadorias temáticas com, financeiramente, o valor do salário é baixo, que é em torno de R$ 2.200. São 8 que vai ter, assim, eu não vou falar de todas elas aí, mas vai ter na SEMA, coordenadorias temáticas, vai ter, como lá, por exemplo, vai ter uma coordenadoria, não só na SEMA, vai ter coordenadoria de juventude, outras coordenadorias para cuidar de assuntos específicos que o prefeito vai demandar. Para a gente continuar ainda um pouco mais nessa parte mais ampla, né, das mudanças, o Donizete, queria que você falasse um pouquinho então das mudanças previstas para a CEPLAN, que deixaria de existir com esse nome, né, e as funções dela seriam divididas em 2 secretarias, que atualmente chama-se de Obras, e na Secretaria de Fiscalização e Licenciamento. Queria que você explicasse o que é essa mudança, o que ficaria com qual das secretarias e qual é o objetivo final dessas mudanças. Hoje, a Secretaria de Planejamento, ela é responsável pela fiscalização e também em pensar a cidade. E é muito difícil, pensando, é óbvio que quando ela foi criada, a realidade da época era completamente diferente de hoje. Então, qual foi a intenção do prefeito? A intenção do prefeito lá, na verdade, o planejamento, ela não só pensava, ela fiscalizava e executava. Então, o que o prefeito pediu para que fosse feito? Conversássemos com os secretários, tanto do planejamento como da Secretaria de Obras, para pegar a parte executiva da Secretaria de Planejamento, mandar para a Secretaria de Obras, e o GARI, por exemplo, que é o setor que pensava na cidade, passar para o Instituto de Planejamento para tomar conta, assim, para pensar na cidade, não somente hoje, mas para um longo período de tempo, e deixamos a Secretaria, a CEPLAN, somente com a parte de fiscalização.
Então é por isso que há essa mudança aí. A partir da aprovação do organograma, a CEPLAN vai deixar de ser CEPLAN, vai ser uma Secretaria de Fiscalização e Licenciamento que vai cuidar de licenças e também de fiscalização. Enquanto que a parte executiva que ficava na Secretaria de Planejamento vai passar para a Secretaria de Obras e o Instituto de Planejamento vai cuidar apenas do pensar a cidade, assim como um todo. Na verdade foi dividido em 3, né? Então você pegou a CEPLAN e redistribuiu as funções da CEPLAN para 2 secretarias e para a criação do Instituto de Planejamento. Exatamente. Não é isso? O que o vereador, a princípio, pensa dessa lógica que, se eu entendi direito, pensando em 2 questões, uma mais executiva e administrativa. As gerências são órgãos que interligam essas questões administrativas e a coordenadoria tem funções temáticas específicas em segmentos, que envolvem várias áreas, eventualmente abrindo, sim, uma possibilidade de interlocução política do governo com segmentos que hoje não necessariamente ele alcança. Na verdade, o que a gente percebe é que o atual organograma, na verdade, em razão das demandas da cidade, ele foi sendo alterado sem ao menos mudar a lei, não é verdade? Porque você tem, por exemplo, a CEPLAN hoje, eu entendo que é uma pasta sobrecarregada, muito sobrecarregada, porque ela tem inúmeras atribuições. Aí quando você tem, por exemplo, uma demanda de fiscalização, eu não tenho gente, eu não tenho efetivo para poder fazer essa fiscalização. E nós temos aí uma infinidade de problemas, né, relacionado à questão de segurança, relacionado ao problema de volume de som, enfim, tem uma série de coisas. Aí quando você vai falar assim, poxa, vou empreender aqui no município, vou construir 2.000 casas, você cai na mesma secretaria. Então, você tem uma secretaria que absorve desde o problema de uma perturbação de sossego até a complexidade para liberar uma diretriz aí de um grande empreendimento imobiliário. Então, essa divisão, né, é interessante, é necessária e é importante. Isso eu não tenho dúvidas disso, da importância, mas o que a gente debate, na verdade, o que o vereador debate, o que nós temos a preservar e a ficar preocupado é que nós queremos que esse novo organograma não exista corporativismo. E o corporativismo está intimamente ligado na hora que você contempla e privilegia os cargos em confiança. Você fala, é valorização. Pode até ser uma valorização, mas, na verdade, você vai ter um impacto na folha de pagamento e hoje a prefeitura não anda. Nós temos um orçamento de 1 bilhão e 400 milhões, nós temos um comprometimento com a folha de quase próximo já dos 51%, né? Que são 54 nós podemos gastar, mas 51,5 é o limite prudencial. Estamos bem próximo disso. O plano de cargos, carreira e salário continua vigente. Eu pedi agora um estudo da Secretaria de Administração que me aponte qual era o valor da folha de pagamento nos finais do exercício 2017, 2018 e junho de 2019, discriminando quanto que o PCCS impactou nessa folha, né? Pelas informações que eu tenho já antecipadas, ele tem um impacto assustador. Então, se você tem PCCS, você ainda aumenta os cargos de confiança, né? Tudo bem que a ideia que o Donizete está apresentando aqui é boa. Nós temos aqui colocar essa ideia em prática, só que ela sendo menos onerosa para o município. É isso que eu vejo, Donizete. Essa é a minha... A questão da visão que o vereador coloca, lógico, a discussão política do prefeito com a Câmara, a não retirada ou não revisão dos chamados gatilhos do PCCS, que você bem conhece, Donizete, que deixam no tempo, a cada 5 anos, pelo menos, além de outros, uma espécie de aumentos vegetativos que o vereador já comentou, independentemente do que acontece na grade. Que vai acontecer em 2022, um aumento brutal na folha. E aí você mexe com a estrutura, com uma proposta de oxigenação ou nova realidade, que me parece que é necessária, que vocês estão comentando, de ser feitas, mas sem mexer nessas outras estruturas. Qual o risco que nós corremos de cair nesta mesma armadilha? Hoje eu sou presidente da CIPAR. Presidente não, vice-presidente da CIPAR. Fui presidente até o ano passado. E o que é a CIPAR? CIPAR é um conselho interno de política de remuneração, de administração e remuneração da prefeitura. Está unificada agora. Isso nós encaminhamos um projeto de lei à Câmara para unificar. E por que unificar? Porque hoje a única CIPAR atuante é a da administração. Okay. Era para ter uma também no plano da saúde e outra no plano da educação. Infelizmente não tem. E
não só como vice-presidente, inclusive como servidor público, eu vejo que é importantíssimo que se tenha, assim, uma revisão do PCCS. Até porque, quando ele foi criado, inclusive eu falei isso quando eu estava na FUNPREV. Mas para mexer nesses formigueiros aqui, Sim, que são coisas prejudiciais aos servidores, vão deixar claro. Quando ele foi criado, lá em 2010, ele foi criado... ele foi necessário, sim, só que de 2010 até então, houve mais de 20 alterações. E com essas alterações que se tiveram no PCCS, quando você faz qualquer alteração no PCCS, não é para reduzir valores, é para aumentar valores. Então, essas alterações que tivemos, essas mais de 20 alterações que nós tivemos desde 2010 até agora, porque o que se fazia? Olha, determinada categoria ia conversar com os prefeitos. Vamos corrigir isso, vamos corrigir aquilo. Acabou virando essa coxa de retalhos. Então hoje, eu concordo com o Meira, assim, é necessário que se faça uma revisão do PCCS, que se verifique em relação à progressão, que se verifique em relação às promoções. Eu não digo, olha, vamos extinguir, vamos acabar com isso, mas de repente vamos esticar um pouco mais. Eu, como vice-presidente da CIPAR, eu entendo que isso é necessário e vai se fazer. Tanto que a CIPAR hoje ela é subordinada à Secretaria da Administração. Hoje nós tivemos uma reunião. Hoje nós temos reuniões mensais. E na reunião de hoje foi se discutido isso. É importante que se faça essa revisão, porque é como está acontecendo com a reforma da Previdência. Se não houver reforma da Previdência, vai chegar um momento que a Previdência vai ficar inviável. Que a fundação vai ficar inviável. Guardadas as proporções, nós estamos falando da mesma coisa. Sim, aqui, né? Então, em relação ao PCCS, é fundamental, é importante que se faça a revisão, sim. Tanto que o prefeito sabe disso e ele falou que vai fazer isso, que ele pediu para que fosse, na verdade, foi feita uma licitação para se contratar uma empresa para fazer esse levantamento. Infelizmente, essa empresa, ela não fez o levantamento da forma com que se deveria fazer. Tem um processo que está na Secretaria dos Negócios Jurídicos. Como eu estava em férias, eu não sei o que aconteceu com o processo, mas ali era para que se fizesse o levantamento para depois desse levantamento fazer a revisão. Então, não está descartada essa possibilidade de se fazer essa revisão, porque, na verdade, como vice-presidente da CIPAR, hoje na reunião nós discutimos isso e ficamos de passar essa informação para o secretário da administração, apesar do secretário da administração também, nós sabemos que ele quer fazer essa revisão. Só para a gente voltar um pouquinho no Instituto de Planejamento, Meira, que você acha que é necessário realmente criar esse instituto. Mas ele, pelo que o Donizete falou, ficaria mais responsável por desenvolver pesquisas, estudos para planejar a cidade a médio e longo prazo. Mas a gente sabe que existe uma grande dificuldade financeira de se colocar tudo em prática, todos esses estudos. Muitos planos já foram feitos, recentemente plano, por exemplo, contra enchente nas nações. São projetos que são feitos, mas que não têm viabilidade financeira para executar. Então, a minha pergunta é qual que seria, de fato, a necessidade ou a viabilidade desse instituto diante das dificuldades financeiras do município? Olha, uma que eu vejo que é promessa de campanha do Gazeta também, quando ele falou em destravar o município. Vou destravar o município. O que era o destravar o município? Primeiro, nós temos 3 áreas de proteção ambiental municipal, né, que foi instituída aqui por meio de projeto de lei de vereadores, diga-se de passagem. Ela já nasceu errada, porque não teve estudo técnico, não teve audiência pública, e simplesmente delimitaram uma área e falaram, isso aqui é o APA do Batalha, isso aqui é o APA X, e aí foi se criando. E aí, no plano diretor, nós tínhamos ainda um artigo que travava ainda mais, que era o problema do travar, que é na APA não se pode fazer nada, ou seja, na APA é proibido tudo. Né? E nós sabemos que em APA pode ser feito, sim, desde que tenha plano de manejo. Aí você volta para a legislação federal, em que fala que quando você institui uma APA, você tem um prazo para você instituir o plano de manejo, que o plano de manejo vai falar o que eu posso fazer aqui, o que eu não posso fazer aqui. Por que eu estou fazendo toda essa abordagem? Porque, primeiro, isso começou a se destravar a partir do instante em que o prefeito contratou empresas para fazer o plano de manejo. Segundo, a expansão do perímetro urbano. Quando eu vou fazer uma expansão do perímetro urbano, né, porque onde que eu posso construir? Só posso construir onde é perímetro urbano. Então eu tinha algumas áreas aqui, já contíguas ao perímetro urbano, ainda rural,
em que o prefeito ou a prefeitura demorou muitos anos para poder falar assim, ó, vamos fazer uma expansão, basta apresentar um projeto de lei na Câmara para expandir o perímetro urbano. Expandindo o perímetro urbano, eu tenho a viabilidade de se construir moradias, que é o que vai acontecer agora com a empresa Pacaembu, que vai iniciar uma construção de quase 1.000 casas. Então, tudo isso acontece, e quem que pensa isso? Quem é que faz a CEPLAN? E quem é que vai fazer isso? Pelo menos no novo organograma é o Estudo de Planejamento. Então, eu entendo que o Estudo de Planejamento ele é importante porque ele vai pensar a cidade como um todo. Ele não vai pensar em consertar a calçada e não vai pensar em fiscalizar o bar que está sem alvará, que é o caso da CEPLAN hoje. Ele vai pensar na cidade sob o ponto de vista macro. Isso ele é importante. O que eu tenho dúvida, até o que eu vi aqui no projeto de lei, é que tanto o Instituto de Planejamento quanto a Secretaria de Governo tem um determinado momento que eles têm a mesma atribuição, que é para cuidar dos fundos e conselhos municipais. Então, eu pego lá, a Secretaria de Administração, né, a Secretaria de Governo tem essa mesma atribuição, aí o Instituto de Planejamento tem essa mesma atribuição. Aí eu fico pensando, por que o Instituto de Planejamento vai cuidar de fundo e conselho? Isso não é problema para o Instituto, na minha opinião, tem que ir para uma outra pasta, talvez prevaleça da Secretaria de Governo e não do IPLAN. Eu penso que o IPLAN ele tem que pensar na cidade de forma macro, não pontualmente. Donizete, desculpa, pode comentar assim, só uma questão estrutural administrativa que talvez seja interessante para eu recuperar. Quando o prefeito Clodoaldo Gazeta venceu a eleição, teve uma apresentação para recuperar um dado de memória histórica aqui no Hotel Fenícia, e o então coronel Messias, que participava da equipe de transição do governo, apresentou uma diretriz de propostas de premissas básicas com estudo para a reforma administrativa. E a que eu guardei como efetiva é uma frase de efeito, que foi prometida lá, é um compromisso político, mas para submeter a você esse raciocínio administrativo nesse novo organograma, de acabar com a chamada departamentalização da prefeitura. Este organograma não acaba com a departamentalização. Por que isso não foi possível de colocar na proposta? Na verdade, é como eu mencionei, você pega uma estrutura de 26 anos atrás, com uma realidade completamente diferente. Qualquer projeto de lei que você vai fazer hoje, pensando na estrutura lá de trás para hoje, se você analisar, seria necessário que houvesse um aumento de cargos e não uma redução. Então, olha, é um organograma de 26 anos. E, na verdade, ele é até ousado porque você faz um organograma, você cria algumas secretarias e ainda reduz cargos. Por que você está reduzindo? Porque na verdade, nós estamos criando secretarias, além de reduzir, utilizando o que o Júlio comentou aqui, o Meira respondeu, nós criamos o Instituto de Planejamento e tiramos algumas funções da Secretaria de Planejamento, estamos encaminhando para o Instituto de Planejamento. E tirando essas funções, também nós estamos encaminhando servidores de carreira especialistas para atuar nessa área. Então, por que hoje não há possibilidade de se reduzir mais, pensando principalmente na departamentalização? Foi um compromisso assumido pelo próprio prefeito, eu só colocando ele que quando ele lhe chamou para fazer isso, ele deveria eventualmente ter levado em conta. Pode ser que tenha levado em conta e a gente não está sabendo aqui. Mas a departamentalização foi a crítica enfática que mais ele repetiu ao longo do tempo na apresentação. Eu acredito que essa redução, que nem foi feita a redução em relação aos cargos. Reduziu o cargo em comissão, aumentou a função de confiança pensando em servidores de carreira, houve uma redução. Se você fringir nos ovos a matemática que o vereador Meira comentou, são parecidos os cargos. Tira 33 de um lugar, a natureza deles você muda. Sim. Mas em quantidade não, são 34 com os efeitos no tempo de você poder ter os custos adicionais de permanência no cargo que já foram mencionados. Sim, né? Sim, inclusive, Nelson, o prefeito mesmo comentou várias vezes que esse projeto que está na Câmara, ele não é fechado, o prefeito continua aberto a diálogo não somente com os secretários, mas também com os vereadores. Se a gente abre a grade da prefeitura, eu comento isso, o vereador deve ter olhado lá, certamente, os quadradinhos, né? A gente tem dificuldade de entender, mas o que saltou aos olhos na apresentação a que me referi,
era que a chamada crítica pelo governo da departamentalização é que você vê mesmo uma série de excessos, necessários ou não, que existem de departamentos, depois as divisões coladas em todas elas, e aqui você fica ainda pensando nas gerências, que são funções novas, e a coordenadorias temáticas. Do ponto de vista, se você olhar como um quadro global, você não tem essa eliminação. Não sei como é que o senhor vê isso. Eu na verdade, tenho uma curiosidade, Donizete. Você que fez parte dessa equipe da elaboração, eu penso assim, nós conversamos com os secretários. O secretário está ali, a maioria exercendo o cargo de forma temporária. Então, ele não tem uma visão... Ele tem uma visão da sua pasta, obviamente, mas é uma visão assim que ele demora muito tempo a conhecer o funcionamento da máquina que ele está comandando. Essa que é a grande verdade, né? Então, a minha dificuldade é assim, a minha curiosidade é a seguinte. Por exemplo, você pega lá, eu já tenho, por exemplo, pedidos, demandas de várias pastas. Por quê? Porque as pessoas olharam o novo organograma, falaram, eu vou ser prejudicado aqui, Então, quem está levando vantagem, fica quieto. Essa que é a verdade. O funcionário que está assim, vislumbra vantagem, ele ficou quieto. O funcionário que está vislumbrando prejuízo, ele reclama, né? Então, os demais vão lá também defender que vão lá defender e tal, vai pegar o vereador A, B, C para pegar e apresentar uma emenda. Eu tenho já mais ou menos umas 5 ou 6 propostas de emenda. Eu não apresentei nenhuma emenda por enquanto, porque eu preciso entender, eu vou, por exemplo, na saúde. Eu quero chegar para o secretário Fogolin e falar, Fogolin, olha, tem uma demanda de um pedido aqui, de uma emenda assim, assim, assim. Explica para mim o que isso significa em termos de funcionamento aqui dentro da sua pasta. Eu preciso entender, porque senão o pedido daquela pessoa, por mais que seja meu conhecido ou que tenha apego à minha pessoa, eu estou pensando na administração. Eu não vou ficar pensando aí para facilitar ou para fazer um corporativismo com aquele funcionário. Então, a minha curiosidade é o seguinte, Donizete, vocês chamaram os secretários e falaram, essa estrutura aqui é atual e eu quero que você me apresente um organograma da estrutura que você acha ideal. Isso foi feito? Foi. Foi feito, inclusive quando o Júlio perguntou por que essa demora foi exatamente por isso. Cada secretário fez um levantamento do que seria ideal para a sua secretaria. E esse levantamento não foi feito somente pelo secretário. O secretário chamou seus funcionários, seus servidores lá e pediu para que cada um ajudasse na elaboração disso. E uma vez feito isso, foi encaminhado para o prefeito e depois foi quando eu entrei para ajudar na elaboração dos organogramas. Houve alguma... Olha, eu estou fazendo um questionamento para você aqui, né? Mas eu tenho que perguntar porque eu tenho que sanar algumas dúvidas que eu tenho. Dúvida. Por exemplo, muitas empresas hoje, né, eu sei porque eu tenho uma filha que trabalha na área de consultoria, elas chamam uma empresa de consultoria e falam assim, olha, a minha estrutura é essa, né? Eu não estou tendo aqui o desempenho que eu gostaria, tenho aqui o encarecimento da minha folha e tal. O que eu posso fazer para eu ser muito mais eficiente e com redução de... É tudo que o empresário quer hoje. O empresário ele quer reduzir custo, né? E aumentar a sua eficiência. Na administração pública eu preciso aumentar a minha eficiência, eu tenho que prestar um bom serviço, porque eu sou servidor, o servidor ele serve ao munícipe, né? Ele é servidor municipal, ele foi contratado para isso, e eu preciso, ao mesmo tempo, eu preciso reduzir a máquina, reduzir a folha de pagamento. E eu percebo que no novo organograma, esse conceito que as empresas de consultoria têm, e quando são contratadas com essa finalidade, não foi contemplado nesse estudo. Foi contemplado o seguinte, olha, o secretário ele é um comodismo para ele. Ele fala, eu preciso disso. Então o secretário precisa disso, o organograma dele vai ficar assim. E aí vocês fazem as devidas adaptações que vocês apresentaram no novo organograma. Então eu percebo assim que tinha que ser uma coisa, Donizete, ao meu ver, mais impactante, mais assim, uma pessoa externa, tinha que ter um órgão externo, uma visão externa de administração, de RH, e chegar e falar assim, não, peraí, isso aqui tem que mudar. Como fizeram na nossa Polícia Militar. A minha Polícia Militar teve uma transformação tremenda. E nós, na época chamou-se isso de reengenharia.
Na época, o termo utilizado era esse. E deu muito certo. Vou pedir licença só aqui, mas eu prometo o outro bloco para você começar respondendo sobre isso, só para a gente fazer a gestão do tempo e voltamos já para falar sobre legislação e a questão da regulamentação de cargos, do novo organograma e a proposta, um pouco mais de conteúdo no próximo terceiro bloco, a gente já retorna. Voltamos com o último bloco do Bauru em Debate. Nós estamos falando sobre a reforma administrativa na Secretaria da Administração Municipal e todas as pastas, na verdade. Aqui temos um técnico da Secretaria da Administração Municipal. Aqui no bloco anterior, o vereador Meira comentou sobre uma série de questões estruturais de andamento e tem uma que nos aflige ainda desde o primeiro bloco. A opção do PCCS veio de um estudo externo para tentar arrumar esses gatilhos, esse vespeiro todo. E no organograma, essa costura das vontades internas, como é que você vê esse conflito? Na verdade, de fato, os secretários contribuíram muito. O prefeito, além dos secretários contribuírem, o prefeito também tem algumas pessoas externas que acabaram contribuindo. Quando o projeto foi apresentado pela primeira vez, o impacto financeiro era enorme. Para cima. Era para cima. O prefeito... Todo mundo pede mais. Exatamente. Por quê? E assim, na minha visão, de repente, os secretários conversaram com pessoas que estavam pensando nas suas casinhas, ou seja, no seu cargo. Por conta disso, houve um aumento. O primeiro projeto apresentado tinha um aumento. Aí, o prefeito conversou com algumas pessoas externas que contribuíram muito e foi onde houve essa redução. Tanto que, se nós fôssemos apresentar a última apresentação que nós fizemos para a Câmara, que foi no início do ano, aquele projeto tinha um impacto de R$33 mil mês. Mesmo com as pessoas ajudando, contribuindo para que houvesse uma redução, ainda tinha impacto. Esse projeto já não apresenta impacto financeiro. E só um dado também em relação à departamentalização, se você pegar o projeto hoje, você vai ver que o projeto, não o projeto, mas a lei inicial tem 41 cargos de diretor de departamento. Esta lei que nós apresentamos hoje, ele tem 15 cargos de diretor de departamento. É óbvio que se cria as gerências. Criando as gerências, que vai ser ocupada tão somente por servidores de carreira, tem mais 20 gerências. Desculpa, eu não sei do dado DEDAL, mas eu fiz uma conta de 35 funções de departamento e 138 divisões do que foi apresentado. Na verdade, pensando em departamentos. Tem diretores de departamentos, que são as pessoas que vão ocupar esses cargos. Se você pegar hoje na lei atual, nós temos 41 cargos. Está se reduzindo para 15 cargos. Só que tem as gerências executivas. Quais são essas gerências executivas? São gerências que serão ocupadas por servidores de carreira. Por quê? Porque existem alguns departamentos no município que não dá para ser ocupado por pessoas externas. Um exemplo é departamento pessoal. Dá para ser ocupado por pessoas externas? Não. Por quê? Porque, na verdade, são assuntos específicos de legislações internas, legislações do município. Essas já estavam na estrutura atual, né? Sim. Então, na verdade, pensando na estrutura atual, de 41 está se reduzindo para 15. No entanto, está se criando 20 gerências executivas. A gente está falando aqui, né, Donizete, de uma nova estrutura, pensando na atual sociedade, pensando no futuro, pensando em desenvolver a cidade. Mas o quanto você acredita que esse novo organograma precisa ser acompanhado de uma revisão também em termos de legislação para que ele funcione? Olha, eu vejo assim, toda alteração de lei, você faz uma alteração de lei, você pensa de uma forma. Quando a legislação ela entra na prática, você vê uma outra realidade. Isso deu para ver no PCCS, tanto que o PCCS, quando se fala PCCS, na verdade foi algo político para que se tivesse 20 alterações. Eu vejo que, assim, pensando no organograma do jeito que foi apresentado, eu vejo que ele é muito necessário, sim,
Tem que ser feita uma alteração, tem que se mudar essa visão de como era, como se pensa na cidade hoje. O organograma vem exatamente para isso. Está mudando a visão? Na verdade, quando você olha ali, é uma lei, é completamente diferente. Você olha uma lei, é confusa de se ver lei, mas tem que mudar a realidade do servidor, tem que se mudar a realidade da pessoa. Vereador, eu ia pedir uma leitura, para aproveitar o nosso tempo, uma leitura política sua sobre esta questão. O argumento do prefeito, que está em debate, ele tem todo o direito de apresentá-lo, está lá na Câmara, tem essa questão de modernizar uma estrutura que os próprios atores aqui reconhecem que precisa ser revista. De outro lado, se o senhor faz uma leitura ou não, de que em boa parte dessas modificações há ingredientes políticos nas coordenadorias, nas novas secretarias, nas novas subprefeituras, visando uma questão de estruturação para o próximo ano. Não sei se essa leitura é bastante política ácida ou se o senhor não concorda com ela. Bom, eu entendo que o ano da maldade do chefe do Executivo é o primeiro ano de governo. O ano da maldade. Então, quando o prefeito, falo maldade porque é o seguinte, se você vai fazer um novo organograma e você quer enxugar a máquina, ou seja, eu preciso reduzir cargos comissionados, eu preciso reduzir cargos de confiança, eu preciso ter um novo organograma mais enxuto, mas que ele seja eficaz, ou seja, eficiente, eu vou causar desconforto para muita gente, né? Para os comissionados, que são aqueles apadrinhados que durante a campanha fizeram... É a mesmice de sempre que nós sabemos, né? Muitas pessoas competentes, mas muitas pessoas oportunistas. Essa que é a grande verdade, os comissionados. Aí você pega os servidores de carreira, que eles têm interesse, obviamente, em assumir cargos de confiança. Não é verdade? Porque ganha mais, incorpora, aqui tem uma benesse interessante, que com 7 anos você já incorpora a gratificação, enquanto que no Estado, na União, você incorpora 1/10 a cada ano trabalhado, a cada ano da gratificação recebida e tal. Então, o momento, eu acho que é inoportuno agora da apresentação do organograma. Isso tinha que ser apresentado no primeiro ano de governo, tá? Porque se tivesse problemas a acontecer, a se apontar, como você mesmo disse, às vezes você implanta algo, né? E aí você só vai ter noção de como vai ser o resultado daquilo com a coisa funcionando, com a máquina andando. Você vai falar, poxa, eu cometi um erro aqui, eu preciso corrigir isso. Então, se o prefeito já tivesse apresentado nos primeiros 6 meses de governo dele um novo organograma enxuto para reduzir tudo, ele teria todo o tempo possível, já estamos agora quase no final do 3º ano dele, ele teria corrigido todas essas imperfeições do organograma ao longo desses anos. E já teriam até esquecido aquilo que foi feito no primeiro ano de governo. Essa que é a grande verdade, entendeu? Eu vou fazer uma coisa bem rápida aqui. O presidente Bolsonaro está apresentando a Previdência, já foi, e agora é a questão tributária. É 2 coisas que vai mexer com muita gente. Mas foi no primeiro ano de governo. Eu acho que essa é a leitura que tinha que ser feita também na administração municipal. Tinha que ter feito isso. Não foi feito. Mesma coisa com o PCCS. Tinha que ter sido feito no primeiro ano de governo. O que nós estamos vendo hoje no PCCS? O próprio Donizete confirmou aqui. Quantas alterações foram sendo feitas ao longo dos anos? Acabamos de ter agora, recentemente, merecido o aumento, merecida a valorização das merendeiras. Mas, o que aconteceu? Impactou ainda mais. Agora nós vamos ter dos técnicos, discutir, tem a transformação dos cargos aqui, dos técnicos de administração, não é isso? Que já tem lá um estudo, lá um impacto assim muito alto. Aí vem o cálculo atuarial da FUNPREV. A FUNPREV fala, olha, esse valor aqui mesmo aumentando vai representar a FUNPREV, me perdoe, você foi presidente dela, a FUNPREV, ela quer o quê? Aumentou o salário do servidor, aumenta a arrecadação da FUNPREV. Mas eu acho assim que é uma previsão muito, assim, muito precária. Nós temos que pensar um pouco mais à frente. Então, esse aumento que o prefeito vai dar agora para um grupo de servidores, que é um aumento indireto. Vou mudar ele de técnico para isso. Ele só faz uma mudança de nomenclatura e aumenta o salário dele em X%. E tem um impacto de quase R$400 mil. Opa, mas vai aumentar. Isso vai resolver o problema? Não, isso cheira muito questão eleitoreira.
que já cheira, sabe, você começa a perceber que isso, na verdade, é uma forma de você já fazer uma projeção de eleição para o ano que vem. O organograma sendo apresentado nesse ano, né, e sendo inviabilizado pela Câmara, ou seja, o prefeito não atingindo a plenitude dele, ele fala, bom, eu tentei, a Câmara que foi contra. Então, é uma coisa assim que nós não vamos resolver o problema, nós vamos continuar com a máquina inchada e com uma infinidade de pessoas reclamando do serviço prestado pela Prefeitura. Muitas pessoas falam assim, eu vou lá, demorou 30 dias. Por que a pessoa tem um problema de buraco na rua, porque o DAI lá provocou um buraco, não consegue resolver o problema. Aí liga para o vereador, eu vou ser honesto, eu ligo para a Silvia, que é a chefe, que é a secretária do presidente do DAI, e fala, dona Silvia, eu preciso do seu favor. Tem um munícipe que reclama disso. A Silvia prontamente nos atende, no dia seguinte o problema está resolvido. Não pode ser assim. Não pode ser assim. Então, eu penso que o momento não era o mais oportuno para apresentar um projeto dessa magnitude. Ele é necessário, volto a repetir, mas o momento está com cara de campanha eleitoral. Júlio Penarial, agradecer com certa aflição aqui, porque a gente conseguiu discutir alguns temas, tem transformações de cargos, outros todos, uma boa pedida, quem sabe, para a gente fazer um outro sobre as eventuais transformações do organograma na discussão do embate lá do Poder Legislativo. Obrigado por ter nos ajudado. Valeu, Nelson. Tony, obrigado por ter nos ajudado a compreender principalmente as principais questões administrativas de sua parte. Que isso, estou à disposição. Vereador Benedito Roberto Meira, também obrigado pelo diálogo. Obrigado, Nelson. Obrigado, Donizete, que eu tenho esse menino aqui, esse servidor aqui, como uma referência. Eu gosto muito dele, ele sabe disso porque ele é competente, ele é dedicado. Quando você discute assuntos dessa natureza com ele, ele compreende, entende e sabe exatamente onde o poder público deve fazer a sua intervenção. Parabéns, viu, Donizete? Eu agradeço. O Bora em Debate fica por aqui. Você pode rever esta e outras edições nos sites e nas redes sociais da TV, Unesp, da Rádio Câmara, da TV Câmara. Até o nosso próximo encontro para discutir, quem sabe em uma outra etapa, as modificações ou ajustes necessários de um projeto de lei com esta abrangência e amplitude, um novo organograma. Até lá.